Na aula passada estudamos os aspectos físicos da Ásia Ocidental, também conhecida como Oriente Médio. Em relação aos aspectos físicos, podemos destacar as terras altas, a Mesopotâmia, o Mediterrâneo Oriental e a região ainda da Península Arábica. Observamos alguns dos aspectos humanos da região. Veja, pessoal, em relação aos aspectos humanos, verificamos que a principal etnia é a dos árabes e a principal religião é o islamismo. E analisamos as características da economia do Oriente Médio. Veja, pessoal, no que tange a economia da região, vamos dar destaque aqui para o setor primário, que é o principal, o setor secundário, que ainda está em estruturação, e o setor terciário, que ainda precisa de muito avançar. Uma boa aula. Olá, amigos da Geografia! Estamos de volta para mais essa viagem fantástica pela geografia no continente asiático, mais especificamente sobre a Ásia Ocidental. Mas vocês já fizeram essa viagem, pois assistiram agora há pouco essas imagens belíssimas de um filme, o Lawrence da Arábia, que aliás já citamos esse filme em uma outra oportunidade, mostrando aí os conflitos políticos da região. E além do mais, vocês viram belíssimas paisagens, belíssimas cidades como Jerusalém, Meca, Bagdá, belíssimas, não? Bárbaras. Veja, pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar dois aspectos dessa região do Oriente Médio. O primeiro, os aspectos políticos e históricos. E a segunda parte, vamos falar um pouquinho de cada país dessa região. Combinado? Vamos para a primeira parte? Oriente Médio, aspectos políticos. Veja, pessoal, na aula anterior nós comentamos que essa região era estratégica. Por que dissemos isso? Olha, então veja, essa é uma região que tem confluência com 3 continentes. O continente asiático, o continente europeu e o continente africano. Além do mais, é uma região rica em petróleo. Em função disso, essa região vem sendo alvo de intensas intervenções estrangeiras, sendo palco de lutas políticas intermitentes. É importante que façamos aí um retrospecto histórico para verificarmos como essa região foi construída politicamente, para aí avaliarmos os conflitos dessa região. E o conflito mais importante, sem dúvida alguma, são os conflitos árabes e israelenses. Mas antes de entrar nesse conflito propriamente dito, eu vou fazer um retrospecto histórico, como apontei inicialmente. Essa região foi conquistada a partir do século XV pelos turcos, que tomaram boa parte dessa região. Ali instalaram um poderoso império, o Império Turco
Otomano. Eles ficaram nessa região até o século XX aproximadamente, quando esse império se fragmentou, e aí eles saíram daí e foram se localizar na península da Anatólia, onde estão até hoje. Não é à toa que tem um país aí chamado Turquia. Não podemos esquecer, entretanto, que já no século XVIII, nações europeias também tinham interesse na região, notadamente a França e a Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, lá por volta de 1856, a França contribuiu na construção de um canal, o Canal de Suez, que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, que proporcionou um grande avanço econômico nessa região. Já os britânicos tinham interesses em criar portos no litoral dessa região para alcançar com mais facilidade a Índia. Tem um porto importante que eles criaram ali, que é o porto de Aden, que fica na saída do Mar Vermelho. Em função disso, britânicos e franceses se uniram às lideranças políticas e religiosas locais, os chamados cheques ou sheiks, para expulsar definitivamente os turcos otomanos da região. Esse intento foi alcançado. Como acabei de dizer, os turcos acabaram se isolando na península da Anatólia. O que esses cheques não sabiam, nem imaginavam, é que nos bastidores, franceses e britânicos estavam articulando um plano de partilha do Oriente Médio, através de um acordo chamado Sykes-Picot. Eles estavam combinando partilhar entre eles essa região. Aliás, isso faz parte da política neocolonialista já instalada na África há anos atrás. Veja, pessoal, resumindo, portanto, após a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter uma partilha do Oriente Médio entre os europeus. Depois, no século XX, com a descoberta de petróleo na região, o interesse pelo Oriente Médio vai aumentar barbaramente. Mas o grande problema vai estar após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU, com o apoio das principais nações capitalistas do mundo, vão instalar um Estado artificial judeu dentro do território árabe, dentro do Oriente Médio. Esse vai ser o grande problema da região, o grande problema político dessa região. Essa região vai receber a seguinte denominação: região do Levante. É justamente nessa região que vai ser palco de intensos conflitos entre árabes e israelenses. Para compreendermos mais a origem desse conflito, vamos ver a gênese do conflito. Pessoal, é de fundamental importância nós fazermos uma retrospectiva histórica para entendermos a origem desse conflito, que tem como palco a Palestina. Então veja, lá por volta de 2000 anos antes de Cristo, o povo hebreu, possivelmente vindo da Mesopotâmia, vai se instalar na região que hoje nós chamamos de Palestina. Essa é uma região, como nós já trabalhamos, inóspita, árida, de difícil sobrevivência do ser humano. 500 anos depois, essa região vai sofrer uma intensa seca. E aí, os hebreus vão migrar para o Egito. Mas por que exatamente o Egito? Isso lá pelo ano de 1500 a.C. Ocorre o seguinte, que na alta administração do faraó tem um hebreu. E esse hebreu tem uma relação bastante próxima com o faraó, solicita ao faraó para que os seus conterrâneos adentrassem ao território egípcio e ali se fixassem. O pedido foi concedido. Mas isso não dura a vida inteira. 400 anos depois, os hebreus se desentendem com o atual faraó e aí passam a entrar em conflito. E aí aparece uma figura emblemática para a história hebraica, a de Moisés. Moisés acaba guiando o povo hebreu de volta à Palestina. Aliás, esse episódio está muito bem retratado num filme excelente chamado Os 10 Mandamentos. Com isso, o povo hebreu retorna à Palestina e ali já encontra uma região povoada por outras etnias. Precisaria, então, lutar para conquistar um espaço nessa região. E aí aparece a figura de uma outra liderança hebraica, chamado Davi. Davi vai constituir o primeiro grande reino nessa região. Mas o principal reino vai vir logo a seguir, é com Salomão. Salomão vai ser o grande rei dos hebreus. Com a morte de Salomão,
esse reino vai ser fragmentado em dois. Lideranças do porte de Salomão não aparecem mais. E, portanto, esses dois reinos que vão se formar, o reino de Judá e o reino de Israel, vão ficar frágil no ponto de vista político-militar. Vai permitir que outros povos de outras regiões invadam e tomam essa região com mais facilidade. É o que vai acontecer de fato. Um desses povos, os assírios, um povo belicoso, não vai apenas invadir essa região, vai escravizar os hebreus e levá-los para a Babilônia. Esse episódio é conhecido na história hebraica como o cativeiro da Babilônia. Passado muitos anos como escravos nessa região da Babilônia, os hebreus são finalmente libertados e retornam à sua casa, à sua terra, Canaã, a terra prometida. Mas esse retorno não foi tão feliz assim, pois a região já estava sendo ocupada pelos egípcios e mais adiante pelos romanos, na expansão do grande Império Romano. Diante dessa situação, os hebreus resolvem se espalhar pelo mundo. E esse episódio é marcante na história hebraica, denominado diáspora. Veja, pessoal, os hebreus, agora denominados judeus, vão retomar essa discussão de um retorno para a Terra Prometida, para Canaã, somente no século XIX depois de Cristo, quase 2000 anos depois. Essa discussão vai ser levantada inicialmente na Alemanha, através de um judeu alemão chamado Theodor Herzl. Veja, Theodor Herzl vai criar um movimento na Alemanha chamado sionismo, que vai ganhar repercussão internacional. E no século XX, no início do século XX, mais precisamente no ano de 1917, vai ganhar apoio da Inglaterra, que através da Declaração de Balfour vai compreender da importância, da necessidade da construção de um Estado judeu. Mas é somente após a Segunda Guerra Mundial que esse Estado judeu vai ganhar corpo. Com a perseguição nazista na Europa, na Segunda Guerra Mundial, esse povo vai perceber da necessidade de voltar para sua terra e construir um Estado judeu. Veja, isso vai ter influência muito forte da ONU. Em 1948, a ONU, com apoio de outras nações capitalistas, vão construir, como já falei anteriormente, um país artificial dentro do território árabe, dentro da Palestina, chamado Israel. E aí, pessoal, que é a grande questão, um Estado judeu cercado por árabes. Essa questão vai ser mais complicada, porque ali já vivia um povo chamado palestino, que procurava construir uma pátria. Portanto, os palestinos, de uma hora para outra, se viram estrangeiros na própria terra. Portanto, a Palestina passou a ser uma nação sem território. Veja, pessoal, esse é o grande imbróglio político da região. Por quê? Os judeus afirmam que têm direitos históricos sobre a Palestina. Já os palestinos alegam que eles têm direitos adquiridos, porque vivem ali há quase 500 anos. Essa é uma questão não resolvida até os dias de hoje, e motivos de muitos conflitos. Quem vai tomar as dores dos palestinos são os egípcios. Sim, o Egito, um país que está na África, mas tem um pequeno trecho no Oriente Médio, que é a Península do Sinai, cortada pelo Canal de Suez, já comentado anteriormente. Na gestão do Abdel Gamal Nasser, uma grande liderança egípcia, já comentada com vocês em outros momentos, ele vai imprimir uma política nacionalista de defesa dos interesses árabes. E aí ele vai ser o grande artífice de vários problemas políticos nessa região. O primeiro problema político de grande relevo é a tentativa de nacionalizar o Canal de Suez. E aí vai surgir o primeiro conflito, a Guerra pelo Canal de Suez. Isso em 1956. Olha, pessoal, os europeus que utilizavam esse canal foram prejudicados enormemente com essa tomada abrupta do canal pelos egípcios. Mas a intenção do Gamal Nasser não era essa, era atingir diretamente a economia de Israel, na tentativa de destruir essa nação. Ora, as nações europeias, mais preparadas militarmente, invadiram a região e derrotaram em pouco tempo as tropas de Nasser. Nasser não vai se dar por satisfeito, muito menos o Egito. Vai surgir, anos depois, um novo conflito na região, a chamada Guerra dos 6 Dias. Esse conflito foi o seguinte:
os egípcios, novamente os egípcios, tentaram bloquear o Golfo de Aqaba, que é de grande importância econômica para Israel. O que os egípcios não sabiam era do poderio militar de Israel. Aliás, uma das nações mais bem preparadas militarmente. Tem uma indústria bélica espantosa, fantástica, muito bem preparada. E os soldados mais preparados ainda. Então, houve uma grande facilidade na tomada dessa região pelos israelenses. Eles não só tomaram essa região em 6 dias, como ampliaram o seu território. A retaliação árabe não tardará. Virá no conflito chamado Guerra do Yom Kippur, em 1973. Esse conflito tinha como objetivo a recuperação dos territórios perdidos pelos árabes na Guerra dos 6 Dias. Esse conflito só teve fim com a intervenção das 2 grandes superpotências da época, os Estados Unidos e a União Soviética. A partir daí, procura-se, pelas vias diplomáticas, a construção da paz. E essa paz virá, ou pelo menos parcialmente, pelo menos entre egípcios e israelenses, no acordo de Camp David, patrocinado pelos Estados Unidos. E aí nós temos um histórico apertar de mãos de Menachem Begin e Anwar Sadat. Veja, pessoal, é importante agora nós analisarmos também a questão palestina. Pois até agora nós falamos dos hebreus, que no mundo contemporâneo viraram judeus. Vamos analisar um pouquinho a situação dos palestinos. Em 1959, vai surgir um movimento fundamentalista com postura radical chamado Al-Fatah, que tem entre suas lideranças um engenheiro formado na Inglaterra, de origem palestina, chamado Yasser Arafat. A estratégia que ele vai utilizar para fazer resistência ao avanço judaico é o terrorismo. Essa estratégia, utilizada por Arafat, vai se mostrar, ao longo dos anos, pouco eficaz. Há necessidade de mudar de tática. E a tática agora vai ser pela via diplomática. Isso vai ocorrer a partir da década de 70. Olha, com o passar do tempo, Arafat vai conquistar adeptos à sua causa. E vai, através de contatos com a comunidade internacional, convencer o governo judaico a aceitar a autoridade palestina, a existência de um país denominado Palestina, na região que faz divisa com Israel. Em 1991, o encontro histórico entre Yitzhak Rabin e Arafat vai selar a paz na região. Isso vai ser confirmado mais tarde, em 1993. No entanto, o assassinato de Rabin, na metade da década de 90, vai congelar as negociações de paz. E os sucessores de Rabin no poder em Israel não vão ter a mesma habilidade política para conduzir esse processo de paz. Portanto, ainda há uma grande incógnita sobre o destino dessa região. Pessoal, que tal? Gostaram dessa exposição político-história da região? Vamos avançar para falar dos países? Mas vamos agora, depois do intervalo. Até daqui a pouco. É isso aí, pessoal. Estamos retornando. Tomaram sua água, tomaram o seu café. Vamos agora fazer um sobrevoo sobre o Oriente Médio. Me acompanhe nessa viagem. Vamos inicialmente falar da Turquia. Esse país que tem dimensões territoriais consideráveis se avaliarmos no conjunto do Oriente Médio. Essa região aqui já foi no passado um grande império, Império Hitita. No século XV foi conquistado pelos turcos otomanos que constituíram esse país de nome Turquia. Essa região já teve problemas políticos muito graves, principalmente no século XX, quando tomou conta do poder ditaduras militares. Hoje, politicamente, são estáveis as relações políticas dessa região com o restante do mundo. No ponto de vista econômico, a Turquia tem um bom potencial agrícola, industrialmente vem crescendo bastante, porque
a meta principal do governo turco é ingressar no mercado comum europeu, mais precisamente na União Europeia, meta que pretende atingir já no começo do século XXI. Mas esse país aqui tem um problema político grave. É a presença em seu território do povo curdo, uma nação que também não tem território e tem vários habitantes em território turco. Portanto, os curdos estão passando a exigir maior participação na política turca, e isso não vem acontecendo ainda. Uma outra questão política relativamente grave é a interferência constante do governo turco no governo do Chipre, essa pequena ilha aqui ao sul da Turquia. Vamos fazer uma viagem para um outro país? Vamos falar agora do Irã. O Irã é o maior território da região, possui também a maior população, como já fizemos em momentos anteriores. E aqui, o que é importante é relatar os aspectos históricos dessa região. Na década de 50 do século XX, assume o poder um Shah. O Shah é um título de nobreza do Irã, que hoje não existem mais. Esse Shah chamava-se Reza Pahlavi. A era Pahlavi ficou marcado pela industrialização e pela ocidentalização, ou seja, a aproximação com os valores do Ocidente. Portanto, esse governo do Shah Reza Pahlavi não durou muito tempo. Em 1979, estoura na região uma grande revolução. É a Revolução Islâmica. Revolução essa comandada por um sujeito chamado Khomeini, Ayatollah Khomeini. Ayatollah, a propósito, também é um título religioso. Esse senhor vai ter uma grande influência no mundo islâmico e vai formar aqui uma teocracia, um governo onde se mistura as questões políticas com as questões religiosas. Até hoje, esse governo é administrado por ayatollahs, não mais por Khomeini, que já morreu. Uma outra questão importante aqui no Irã é a sua atividade agrícola, bastante importante para a economia da região. Mas, indubitavelmente, a maior riqueza da região é o petróleo, responsável por 90% do PIB desse país. Vamos pegar o avião no Irã e vamos em direção ao Afeganistão. O Afeganistão é o país das terras altas, país montanhoso e com um território inóspito, pouco fértil. Certamente é um dos países mais pobres dessa região. Aqui foi palco de intensas guerras civis. Ultimamente, esse país vem sendo comandado por facções do islamismo. Até 1996, quem estava no poder era a milícia dos talibãs, que dominou esse território com mão de ferro, agregando à cultura da região fortes componentes religiosos, impedindo inclusive o trabalho das mulheres. Essa região já foi dominada durante a sua existência por vários outros povos aqui da região, principalmente pela antiga União Soviética, que tentou implantar aqui na marra um regime comunista. Vamos agora para o Iraque. Essa região aqui já foi palco de intensos conflitos políticos. Aqui viveu grandes impérios, como os dos assírios e dos babilônicos. Hoje essa região é uma região rica também em petróleo. E no plano político, ela conquistou sua independência em 1932, mas, no entanto, só tornou-se uma república em 1958. Mais recentemente, na década de 70, mais precisamente em 1979, os militares chegam ao poder e implantam uma república ditatorial, na figura de Saddam Hussein. O Iraque já teve inúmeros conflitos com seus vizinhos. Com o Irã, a guerra Irã-Iraque, que durou de 1980 a 1988 e trouxe enormes prejuízos à economia capitalista, fundamentalmente. E mais recentemente, na década de 90, a Guerra do Golfo, quando tropas iraquianas invadiram o Kuwait na tentativa de se apossar dos poços de petróleo. As forças da ONU prontamente rebateram esse ataque e derrotaram as tropas de Saddam Hussein. Mas, indubitavelmente, a economia do mundo contemporâneo é atingida quando vários conflitos ocorrem nessa região aqui, porque vai alterar significativamente no preço do barril do petróleo. E isso atinge qualquer economia,
principalmente aquelas mais dependentes desse mineral. Vamos fazer uma outra viagem. Vamos agora para a Arábia Saudita. Essa região, pessoal, é bastante complicada, pois 90% do território é de deserto. Portanto, a atividade agrícola e pastoril nessa região aqui é muito pequena. Esse país sobrevive, como tantos outros aqui do Oriente Médio, do petróleo, que é a principal riqueza da região. Essa região aqui foi conquistada politicamente por uma dinastia, a dinastia dos Saud, daí o nome Arábia Saudita, que travou um conflito com uma outra dinastia famosa chamada Rashid. É do conflito dessas duas dinastias que nascem a Arábia Saudita. Vamos avançar? Vamos viajar para um outro país? Vamos agora para Israel. Israel está situado aqui, no Mediterrâneo Oriental, uma pequena faixa de terra. Esse país nós já comentamos bastante agora há pouco, quando falamos das questões políticas que atingem diretamente essa região. Israel é o país mais desenvolvido do Oriente Médio. A população tem um excelente padrão de vida. A concentração de renda não é muito grande. O que mantém esse país nesse nível é justamente a sua atividade industrial, que é uma das mais importantes do mundo, principalmente a indústria bélica, que é uma das mais modernas. Além do mais, no que diz respeito à atividade agrícola, aqui em Israel tem um importante deserto, o deserto de Negev. Esse deserto, ele foi, nos últimos anos, alvo de intensas atividades agrícolas, por incrível que pareça. É aqui que vão surgir os kibbutzim e os moshavim. O que é exatamente isso? Então vejamos. Pessoal, o moshav é uma vila agrícola situado às margens desse deserto, onde se tem uma produtividade bastante grande, onde se utiliza equipamentos agrícolas, corretivos de solo, e se aproveitando inclusive dos lençóis freáticos muito comum na região. O outro é os kibbutz, ou kibbutzi, no singular. O kibbutz é uma cooperativa agrícola, muito comum aqui no Brasil. Aliás, essas experiências vêm sendo exportadas para o mundo inteiro. Hoje, Israel é uma república parlamentarista. E um detalhe, o povo aqui não fala mais o hebraico, a antiga língua dos hebreus. Hoje a língua oficial é o Yiddish. Vamos sair de Israel e vamos para Jordânia. Veja, pessoal, a Jordânia é um país também bastante pobre, que sobrevive basicamente das rendas que os jordanianos que vivem fora do país enviam para esse país. Politicamente, é uma monarquia parlamentarista. Aliás, o rei que morreu recentemente, o rei Hussein, foi um dos artífices dos acordos de paz na região. Um outro país que podemos viajar e conhecer um pouquinho mais é o Líbano. Pessoal, esse país tem uma característica bastante peculiar, que é a seguinte. Esse país é praticamente dividido entre duas religiões, os cristãos maronitas e os muçulmanos, que não têm uma relação muito amistosa, não. Muito pelo contrário. Na década de 70, esse país foi alvo de intensas guerras civis, que praticamente destruíram o país. A capital, Beirute, é uma cidade belíssima, com excelentes praias, tem um grande potencial turístico. Portanto, é um país que conquistou sua independência da França recentemente, de um ponto de vista histórico, é recente, em 1945. Vamos viajar para um outro país que também foi uma possessão francesa, a Síria. A Síria é um país que conquistou também a sua independência depois da Segunda Guerra Mundial. Tem uma economia ainda em fase de estruturação, porque saiu recentemente, na década de 90, de um regime socialista de economia planificada e hoje está passando por uma total revolução no ponto de vista econômico e político. Portanto, é um país que merece uma observação nos próximos anos para verificar se vão rumar mesmo para o capitalismo. Veja, pessoal, eu imagino que essa viagem foi engrandecedora para todos nós. Agora, eu quero falar sobre as dicas de estudo. Pessoal, vamos lá para a nossa primeira dica? Faça uma coletânea de notícias sobre os últimos conflitos do Oriente Médio.
Segunda dica agora, pesquisa sobre os aspectos políticos, econômicos, religiosos e culturais de um país da região. Escolha um. Vamos para a terceira dica agora. Avalie a possibilidade de novos conflitos no Oriente Médio e façam uma redação. Pessoal, agradeço por estarem comigo nessa viagem pelo continente asiático. Espero encontrar vocês em outros momentos. Um abraço e até mais ver. Na aula de hoje, estudamos os conflitos árabes israelenses. Veja, pessoal, os principais conflitos nessa região foram a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, a Guerra do Golfo e a Guerra Irã-Iraque. Analisamos a questão palestina. Pessoal, a questão palestina é uma questão não resolvida ainda no Oriente Médio. Esse povo luta há décadas para conquistar um Estado nacional. E só recentemente isso vem sendo alcançado. E observamos aspectos políticos e econômicos dos países do Oriente Médio. Veja, pessoal, os aspectos econômicos e políticos nessa região estão entrelaçados. A atividade agrícola, por exemplo, é muito pouca, muito pequena. Já a atividade mineral, com a exploração do petróleo, é a base da economia dessa região. Até a próxima aula.